Bem, democracia, se a gente for considerar o significado da própria expressão, é governo do povo. Para o mundo em que nós vivemos, democracia é, na realidade, um sistema político, um regime político no qual há competição política, a competição é uma coisa fundamental, e existe também ampla participação popular. E é claro que, para ter competição política, você tem que ter vários competidores. Não dá para ter democracia de um único competidor, ou seja, regime de partido único, por exemplo. Nunca vai ser democracia, mesmo que todo mundo vote. E é por isso que a democracia precisa sempre garantir não apenas a vontade da maioria, dos muitos que participam, mas o direito das minorias. O Brasil é um país democrático, nós, desde pelo menos 1985, com o fim do regime militar, passou a ter um sistema político democrático funcionando. Então dá para dizer que existe democracia no Brasil. Um dos riscos que toda democracia sofre não é apenas o risco de sofrer uma ruptura e virar um regime autoritário, mas é o risco de um mau funcionamento constante, de uma corrosão oligárquica, ou seja, que você tem a captura do processo político, da representação, por grupos específicos de interesse que, desse ponto de vista, não são representativos, não permitem que o jogo democrático efetivamente funcione e fazem com que essa democracia seja de baixa qualidade. Talvez esse seja o nosso problema, nossa democracia não tem toda a qualidade que nós gostaríamos que ela tivesse, mas ainda assim é democracia. A gente pode dizer que hoje as democracias que morrem não têm morrido mais da forma como acontecia até os anos 70, ou seja, você tem um golpe de Estado, normalmente um golpe militar, ele derruba um governo democraticamente eleito e coloca no seu lugar uma junta militar, ou um ditador individual, ou mesmo estabelece um governo de um ditador civil, algo do tipo. A gente não tem mais isso ocorrendo de maneira comum. O que nós temos são regimes democráticos que vão sendo corroídos de dentro, muitas vezes por meio de governantes eleitos, que vão alterando o funcionamento do sistema político de modo a reduzir o papel da oposição, a tirar a capacidade dessa oposição, não só de se opor efetivamente, mas de amanhã ganhar uma eleição, de ter controles da sociedade sobre o sistema político. Ou seja, você vai tendo uma lenta e gradual destruição do lado, sobretudo, competitivo da democracia. Você não reduz a participação, ou seja, a inclusão de todos os cidadãos no direito de voto, mas você tira deles a possibilidade de fazer escolhas entre alternativas realmente diferentes. A polarização em si não é um problema para a democracia. Todo regime democrático tem polarização, esquerda e direita, governo e oposição, partido A, partido B. É normal que haja polarização. O problema é quando essa polarização se torna uma polarização extrema, né? Quando ela se torna uma polarização excessivamente radicalizada. Quando mais do que polarização, o que a gente passa a ter é extremismo. Aí a gente tem um problema sério. A autocracia é um poder que se auto-institui, né? Que dá a si mesmo o direito de exercer as funções de governo, de exercer o próprio poder. Ele não tem, desse ponto de vista, uma legitimação externa. Porque num regime democrático, e claro, numa democracia representativa, numa democracia eleitoral, quem elege o governo são os cidadãos. Então você não tem um poder em que aquele governante toma para si o governo e exerce do jeito que quiser. Ele recebe o poder de outro, que é o eleitorado. Numa autocracia, mesmo que você tenha tido uma eleição, a partir do momento que o governante ele passa a concentrar poder de tal forma que ele impede que amanhã essa concessão de poder do povo para ele seja realmente necessária, ele se torna um autocrata, ou seja, ele é a fonte do seu próprio poder. O regime autocrático ele pode ocorrer de várias formas. Historicamente, o mais comum foi realmente o golpe de Estado, chega lá, derruba o governo, toma o poder pela força e se impõe. Mas nós temos mais recentemente um outro tipo de autocracia, que é essa da corrosão paulatina, da corrosão gradual do funcionamento da democracia, a eliminação dos limites ao exercício do poder,
dos contrapoderes, a eliminação dos órgãos de controle, ou pelo menos da capacidade que esses órgãos de controle têm de efetivamente exercer o controle, a redução do poder da oposição. Tudo isso, na medida em que vai diminuindo os limites, torna o poder um poder absoluto. Um autocrata é alguém que, primeiro, não reconhece qualquer limite ao exercício do próprio poder. Segundo, entende que, por ser quem é, ele tem a legitimidade de exercer o poder do jeito que bem entender. Terceiro, ele considera que todos os seus adversários são traidores, são inimigos, são conspiradores. Quarto, ele identifica as suas posições partidárias com as posições do próprio país, né? Ele confunde a ideia de que, claro, partidos legitimamente podem ter perspectivas diferentes sobre como governar, com a ideia de que a única perspectiva legítima é a dele mesmo. A chave de tudo está sempre na existência de controles, de limites ao exercício do poder. Poder absoluto é aquele poder que tende a uma corrupção absoluta, né? Já existe essa ideia bastante consolidada. Então, a existência dos limites não pode ser percebida pelos cidadãos como algo que simplesmente atrapalha o governo. A existência de limites, de oposição, de crítica, de fiscalização é necessária para o bom funcionamento de qualquer regime democrático. Se você elimina isso, aí você corre risco. Olha, eu creio que o Brasil, do ponto de vista das condições de competição eleitoral formal, ele até que está bem, né? O Brasil tem eleições que são eleições reconhecidamente limpas, o processo de votação é um processo que funciona muito bem, a gente tem uma apuração rápida, existem alternativas partidárias várias e elas realmente atuam de maneira competitiva e você tem mecanismos de debate público e tal bastante razoável. Agora, por outro lado, o peso do dinheiro continua muito grande e isso gera um desequilíbrio no processo democrático. Antes era por meio das empresas, agora é por meio das pessoas endinheiradas, seria necessário ter limites mais efetivos a isso. E, finalmente, acho que existe hoje uma descrença muito grande da população no próprio processo político, desconfiança com relação à maneira como acontece e desconfiança com relação aos políticos e aos partidos. E isso reduz a legitimidade do sistema político.